você tem que conhecer e ter acesso a cada detalhe do processo. E aqui eu estou dizendo que você deve ler integralmente, sem exceção, cada linha do processo. Não interessa que vai dar trabalho, não interessa que tem pouco tempo, tem que dar um jeito, ou pedir o adiamento do júri por cerceamento de defesa, considerando que a defesa não tem como ter ciência de todos os detalhes do processo até o dia da sessão do júri. Mas caso contrário, se tiver tempo até o dia do júri, você não precisa pedir o adiamento e deve encarar os autos do processo. Tem que ler cada detalhe, cada afirmação, cada parte dos depoimentos, cada parte dos documentos do auto de prisão em flagrante, do inquérito, relatório do delegado, do termo de ocorrência, da perícia, de eventuais diligências, de eventual interceptação telefônica. Tem que ler tudo e tem que ter ciência de tudo isso, acessando integralmente o inquérito e o processo penal. E por que eu estou falando em conhecer e acessar todos os detalhes do processo? Porque muitas pessoas tiram uma cópia do processo logo após a decisão de pronúncia e depois não olham se aquele processo ainda está atualizado, se ainda há necessidade de tirar cópias de outros documentos que foram juntados posteriormente naquele processo. Portanto, tem que ter acesso. Faltando poucos dias para o júri, tem que ir até o processo, caso seja um processo físico, portanto, autos físicos, tem que ir até lá, olhar cada folha, ver os últimos documentos juntados para ver se tem alguma coisa que ficou de fora, que você não tirou cópia, e tirar cópias de tudo. Além disso, tem que ler o processo inteiro. Não basta ter cópia de tudo, não basta ter visto tudo que está no processo sem conhecer os detalhes. E quando eu falo em conhecer os detalhes, eu estou dizendo ler o processo integralmente, tirar cópias do processo de forma integral. Você tem que conhecer a frente e o verso de cada folha. E eu aqui me lembro de uma situação curiosa que eu já vou contar, mas além disso, além de ler o processo integralmente, ver frente e verso, tirar cópias de tudo, você também tem que fazer anotações, tem que fazer um sumário, tem que facilitar o seu acesso à informação desse processo, desse inquérito. E a situação curiosa que eu me lembro diz respeito a um período em que, quando eu comecei na Defensoria Pública, eu já falei em outro vídeo, eu fazia basicamente júris, eu era o defensor público do júri. Basicamente era essa a minha tarefa principal, fazer o mutirão do júri, os júris da primeira vara criminal e, enfim, prestar aquele auxílio a algum colega que tinha júri em outra comarca, no que chamávamos de júri itinerante, prestando serviços em outras comarcas também. E naquele momento eu tinha vários júris para fazer, e eu me lembro que teve um júri que eu ia fazer daqui a 3, 4 dias, e pedia um estagiário que tinha acabado de entrar para tirar cópia integral daquele processo. O estagiário tirou cópias e, por sorte, um dia antes do júri, eu comecei a ler aquelas cópias novas que foram juntadas e vi que aquele estagiário não tinha tirado cópia dos versos, da parte de trás das folhas. Tirou cópia apenas da frente. E por conta disso, eu não tinha acesso naquele momento a várias partes de depoimentos. Tinha lá na primeira parte, na parte da frente da folha, dizendo, por exemplo, que a autoria é no sentido de que, e aí acabou. E a folha seguinte já falava uma coisa totalmente diversa, porque não tinha a folha, por exemplo, folha 150, verso. E por conta disso, eu não tinha o acesso integral ao processo. Aí, obviamente, por ter analisado antes do júri, foi possível preparar adequadamente, tirar cópias do que faltava do verso de várias folhas e, portanto, facilitar
a compreensão do caso. Seria impossível, seria até uma forma de humilhação de fazer um júri sem saber totalmente aquilo que estava no processo. Portanto, sempre vale a pena ler alguns dias antes o júri. Alguns têm mais facilidade para ler o júri faltando 1, 2, 3 dias. Outros têm que começar a leitura do júri um mês antes, caso contrário não conseguem chegar ao ponto nevrálgico daquele júri, não conseguem formar a tese, e é sempre bom ler antes para amadurecer aquela estratégia defensiva, e aí ver se todas as folhas têm frente e verso, olhar, é até um trabalho muito mecânico e manual isso daí, mas olhar cada página, página 1, 2, 3, 4, 8, opa, pulou do 4 para a página 8, então tem alguma coisa faltando aqui, eu tenho que tirar cópia disso urgentemente, não interessa o que é. Não dá para fazer júri sem ter lido a cópia integral do processo e sem estar no júri com a cópia integral desse processo.